Caríssimos amigos, dando continuidade ao nosso momento de reflexão e prece, haja vista os nossos encontros presenciais estarem suspensos presencialmente, vamos fazer hoje uma reflexão sobre São Francisco de Assis, a oração da paz, que é a oração de São Francisco de Assis, é cantada no nosso templo, pelo nosso coral, e é uma das mais belas, se não a mais bela, oração que nos foi ofertada por São Francisco de Assis. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, aqueles que assim desejarem, coloquem um copo d'água ao lado, para que ao final, com uma prece, possamos rogar à espiritualidade maior que coloque o remédio necessário para a cura de uma moléstia, quer seja de ordem material ou de ordem espiritual. Francisco, que passou por inúmeras reencarnações, foi Isaac, profeta Daniel, o filósofo Platão, o discípulo João, o discípulo preferido de Jesus, que inclusive apoiou Maria quando Jesus foi crucificado. Santo Antão, após Santo Antão, São Francisco de Assis, depois Allan Kardec e, mais recentemente, Chico Xavier. Nasceu na Itália. Francisco era filho de um rico comerciante de tecidos, Pedro Bernardoni, com a esposa que era francesa, Picard Bernardoni. Francisco teve uma vida muito abastada e quando já ingressando na idade adulta, foi convocado para uma guerra. Nesta guerra, os integrantes da tropa de Assis foram vencidos e ficaram 1 ano presos. Posteriormente, se preparou para uma outra guerra. Neste momento, teve um sonho. E nesse sonho, ele se vê dentro da loja do pai. E todos aqueles tecidos representaram objetos bélicos, ou seja, objetos destinados à guerra. O pai manda fazer uma belíssima armadura e Francisco foi para a guerra. No caminho, teve uma febre e ouviu uma voz que dizia: "Volta, Francisco. Retorna para tua casa, lá saberás o que fazer." Francisco ficou alguns dias se recuperando e tenta retornar ao local de batalha. Entretanto, a montaria se recusa a cumprir o comando de Francisco e retorna a Assis. Foi uma verdadeira ignomínia aquela atitude. O pai de Francisco ficou irresignado porque constituiu uma traição à deserção, que até hoje é punida como crime, que é o abandono do militar no local onde deve estar presente. Então Francisco, o pai coloca no isolamento e deixa ele praticamente recluso. Entretanto, a mãe de Francisco era muito religiosa e, ao ouvir o relato do filho sobre o que efetivamente tinha acontecido, solta, liberta o filho e deixa que ele saia. Francisco então vai caminhar e, em determinado momento, ouve o barulho de um sino. Era o sino que os leprosos usavam para que as pessoas se afastassem com a presença deles. E Francisco, ao ouvir aquele badalar do sino, ele se agasta, porque ele também sente muita repulsa pelos leprosos. Entretanto, ao olhar com mais cuidado aquele irmão que badalava o sino, Francisco sentiu uma imensa ternura, se aproximou, abraçou e beijou aquele homem que estava doente.
A partir daí, a vida de Francisco, o coração, a mente de Francisco ficou totalmente mudada. E ele passou a ficar meditativo. Um determinado dia, se dirigiu à igreja de São Damião e, ao orar, ouve uma voz que diz: Francisco, minha igreja está desmoronando. Vá, reconstrua a minha igreja. Ele entendeu que era a reconstrução da igreja no aspecto material, mas a voz estava referindo à destruição moral dos integrantes daquela igreja, os seguidores do evangelho, que não estavam se comportando da forma como deveriam. Então Francisco vai à loja do pai, pega todos aqueles tecidos, vende a preços irrisórios e compra material para refazer a igreja. O pai, ao saber, fica irresignado e vai tomar satisfações com o filho. Este devolve tudo ao pai, inclusive no momento em que está devolvendo, retira a própria roupa e entrega ao pai, dizendo que nada mais quer de Pedro Bernardoni. E assim Francisco começa a pedir aos habitantes do local que forneçam material, que forneçam pedras para a reconstrução da igreja. Os italianos de Assis começam a jogar pedras em Francisco, que pede ao corpo para ser corajoso, dizendo: irmão corpo, seja corajoso para suportar o que estava acontecendo. E Francisco vai, reconstrói a igreja com aquelas pedras e, a partir daí, ele consegue vários seguidores. Ocorre que havia necessidade de reconhecimento da igreja para aquela nova ordem que estava surgindo. Determinado dia, Francisco se dirige ao Papa, que na época era Inocêncio III, para pedir autorização para a criação da Ordem dos Franciscanos. O Papa, a princípio, não quer recebê-lo, mas logo em seguida resolve acatar a presença de Francisco e de alguns de seus seguidores juntos ao Vaticano. Por que o Papa Inocêncio fez isso? Porque havia tido um sonho e que nesse sonho a igreja estava desmoronando e Francisco segurava os pilares com o próprio corpo. O Papa, reconhecendo Francisco como aquele homem, aquele personagem que segurava as estruturas da igreja, deferiu a criação da ordem. A partir desse momento foi criada a Ordem dos Franciscanos. E a partir desse momento, Francisco e os seus seguidores se dedicaram integralmente à obra para os menos favorecidos. Conta-se que Francisco conversava com os animais, inclusive se referia aos animais como Senhor Pássaro, Senhora Lesma, Senhora Pata. Tem um filme chamado Irmão Sol, Irmão Lua, que numa reunião vem surgindo um pato e ele dá as boas-vindas ao pato dizendo: seja bem-vindo, senhor pato, irmão pato. E Francisco consegue falar com os animais. Havia um lobo que causava muita destruição porque ele dizimava os animais destinados à alimentação. Francisco resolveu conversar com o lobo. E depois de ter uma séria conversa com o animal, este não mais causou nenhum dano, inclusive ficando amigo de Francisco. A partir do momento em que Francisco começou a peregrinar pelas vizinhanças, houve muitas pessoas passaram a integrar, sendo que a ordem ficou com um número considerável de pessoas. E isso gerou algumas dissidências. Numa das viagens, Francisco, ao retornar, verificou que havia uma divisão muito grande entre a ordem. Isso entristeceu muito.
A partir desse momento, ele começou a declinar. Tinha alguma cegueira, estava adoentado. E em decorrência de ter adquirido, depois da visão de um anjo, os estigmas de Jesus, ou seja, as marcas, tanto nas mãos quanto nos pés de Francisco, ficaram tatuados, como se ele tivesse sido crucificado. E esses estigmas, essas marcas, elas sangravam e doía, impossibilitando que Francisco pudesse caminhar. Foi definhando, passando a não mais ter a capacidade, a condição física de continuar a obra. Logo depois faleceu e 2 anos depois foi canonizado pelo Papa Gregório e deixou esse legado tão lindo de amor ao próximo, de solidariedade, de fraternidade. A oração de São Francisco de Assis, ela foi escrita, pelo menos ela teve publicidade à época da Primeira Guerra. Houve como se fosse um concurso para se escolher uma oração que melhor refletisse a situação pela qual o mundo estava passando, aqueles países que estavam envolvidos com a guerra. E a oração de São Francisco, ela se destacou e foi considerada a oração da paz. A partir desta época, essa oração é verificada e reconhecida em várias partes do mundo. Há uma divergência acerca da autoria da oração, mas Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, afirma categoricamente em uma das suas obras, haja vista ela ter sido uma das reencarnações de Clara, grande amiga de Francisco, que o acolheu durante todo o período em que esteve doente. Joana de Ângeles afirma categoricamente que a oração foi escrita sim por São Francisco, tendo inclusive tido a oportunidade de ouvi-la pelos próprios lábios do santo. Diz a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Quando Francisco pede que o Senhor faça instrumento da paz, ele roga ao Criador, a Deus, a Jesus, para ser um veículo, para que a paz seja exaltada, para que a paz seja perpetuada em todas as situações que for necessária, a pacificação. E Francisco pede que, ao procurar viver em paz, ele possa viver em paz com a comunidade, com a localidade onde vive, com o Estado, com o país e com o mundo. Ou seja, ser um instrumento da paz significa se perpetuar em todos os aspectos, trazendo paz, amor, caridade, fraternidade. Em seguida, Francisco diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. O ódio é a antítese do amor. Quando entendemos que Francisco quer levar esse amor onde encontrar o ódio, quando também nós entendemos que o ódio não acrescenta nada à nossa existência, que só separa, só descentraliza, só destrói, precisamos trabalhar o amor para que isso não ocorra. O ódio, ele precisa ser livre de preconceito, de estereótipo, de condições. No caso,
o amor que precisa ser livre de preconceito, de estereótipos e de condições, né? E diz em seguida Francisco: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A partir do amor é possível perdoar. Quando na oração do Pai Nosso temos a seguinte expressão: onde houver, que sejamos perdoados na medida que perdoarmos, traçamos um elo, um paralelo entre a ofensa e o perdão. Só ficaremos libertos da ofensa se trabalharmos o perdão. Precisamos reconhecer em todos os momentos da nossa vida que aquele que nos ofendeu não podia agir diferente. O limite do tratamento a nós dispensado é aquele. Cada qual age de acordo com as suas possibilidades. E Francisco pede que, onde ele encontra a ofensa, que ele leve o perdão, que ele apazigue, que ele tranquilize, que ele leve paz a qualquer tipo de relação que seja ofensiva. Em seguida, ele diz: onde houver discórdia, que eu leve a união. Ele pede a união, que é a reconexão, é o restabelecimento da conexão com Deus. Quando nos desconectamos de Deus, a discórdia passa a fazer parte da nossa convivência. Passamos a não ter mais tolerância, passamos a não entender aqueles que conosco convivem, os nossos amigos no trabalho, os nossos amigos, a nossa família. Passamos a conviver com a intolerância. E a intolerância leva à discórdia também. E diz Francisco: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Fé é certeza, é mais que crer, acreditar. Fé é uma relação direta com Deus. Ou seja, eu creio. Eu sei que nos piores momentos da minha vida estarei de mãos dadas com Deus e Ele me socorrerá. Basta que eu estenda minhas mãos, que eu sentirei que as mãos de Deus estão seguras com as minhas. Isso é fé. Isso é acreditar. Onde houver erro, que eu leve a verdade. A verdade é fruto da presença de Deus. E somente essa presença é capaz de nos guiar, nos orientar nos nossos caminhos, às vezes tão tortuosos. E Francisco pede que onde ele encontrar erro, que ele leve a verdade. A verdade liberta. A verdade, ela nos faz ver com clareza o momento pelo qual atravessamos e o que devemos fazer para superar aquele obstáculo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O desespero, ele muitas das vezes faz com que se perca a esperança. E quando se perde a esperança, não se tem mais nada. Então Francisco pede que no momento que ele encontrar desesperados, ele consiga levar a esperança, consiga fazer com que aqueles que estão desesperados consigam entender que existe um Deus e que esse sempre, em todos os momentos, estará ao nosso lado. E em seguida, Francisco, ele diz que onde houver trevas, que ele leve a luz, ou seja, a luz é o despertar da consciência, é a capacidade de entender
a capacidade de entender acerca da perpetuidade do Espírito. É sabermos que somos Espírito e temos que caminhar, trilhar a nossa existência da melhor forma possível. Trevas é a ignorância, é a ausência de conhecimento, a ausência de entendimento, a ausência de amor também. E Francisco pede que onde ele encontrar trevas, que ele possa levar luz, a luz que esclarece, a luz que clarifica, a luz que mostra a verdade. E ele diz, ó Mestre, ó Pai, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Aqui, Francisco se despoja de toda a vaidade e pede, roga que ele consiga ser um instrumento completo da paz de Deus. São Francisco pede tudo isso, pois reconhece que o amor que ele tem vem do Cristo. Tanto é que finaliza dizendo que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus queridos, todas as vezes que mentalizarmos a oração de São Francisco e direcionar nossas petições ao Criador, tenhamos em mente que essa é uma poderosa ferramenta de nos colocar a serviço do outro, como forma de restabelecermos a nossa conexão com Deus. Vamos agora fazer a nossa oração, pedir a Deus que, aos inimigos espirituais, que magnetizem a água que se encontra ao nosso lado, para que o remédio necessário para a cura de todas as moléstias seja colocado nesta água. E ao ingerirmos, possamos ver sanado todas as nossas dores. Vamos curvar a nossa fronte, fechar nossos olhos e pedir a Deus que nos proteja, que nos abençoe, que estenda a luz do seu olhar para nós, trazendo o necessário entendimento de todas as dificuldades pelas quais passamos, que esclareça as nossas obscuridades, que nos mostre um caminho de luz, um caminho a ser seguido, onde o amor prepondere e que o mal, o ódio, o rancor, a desesperança sejam afastados de nossa vida. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Muito obrigado e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se estenda por todos nós. Muito obrigado. Uma excelente semana para todos. Paz.